hoje, 20 de maio do ano 2021, às 9 horas e 15 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Inicialmente, eu peço desculpas pelo atraso, motivado aqui por problemas que tivemos aqui no PJE e com o aplicativo Zoom, mas que resolvido, estamos aqui prontos para iniciar. E questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Ana Cláudia, se puder espelhar aí, por favor, a ata da 18ª sessão do ano. Obrigado, Ana Cláudia. Todos aprovam? Aprovo, excelência. Aprovado na unanimidade. Comunicações, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma. Desembargador Amilcar Maia, comunicações e Sem indicações. comunicação proposta, excelência. Doutor Roberto Guedes. Nenhuma, excelência. Obrigado. Então, vamos dar início aos julgamentos. E o primeiro deles, com sustentação oral, é o habeas corpus número 80.0067, dígito 65, ano 2021. A origem é o impetrantes, Dr. Manuel Fernandes Braga, paciente Francisca Leomar de Araújo Silva, autoridade coatora, juiz de direito do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Eu sou o relator, Dr. Manuel Fernandes Braga. Está na sala? Dr. Manuel Fernandes Braga, ele informou algum problema no acesso, Ana Cláudia? Tentou? Não informou, desembargador. Não entrou em contato hoje pela manhã. Embora tenha sido apregoado e normalmente façamos o julgamento tão logo assim, eu faça, sem a presença do advogado, mas como tivemos esse problema inicial, vamos dar sequência aqui nos demais e depois eu faço um novo pregão aí para ver se temos a presença do advogado. Na sequência, o número 105, aí na ordem, é o habeas corpus número 80.51.28, dígito 04, ano 2021, impetrante, Dr. Vivêncio Moura Jacome, paciente Nelson Fernandes de Araújo, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Umarizal e também de relatoria própria. Processo em mesa. Doutor Vivêncio, está na sala? Sim, excelência. Doutor Vivêncio, pode abrir a câmera. Vossa Excelência terá 10 minutos para sua sustentação oral. Bom dia. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, ilustríssimo desembargador presidente, e que também, neste feito, é o relator do presente habeas corpus, demais desembargadores, autoridades, representante ministerial, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais que estão participando desta sessão. No presente habeas corpus, temos um feito em que, diante das peculiaridades do caso em concreto, há um feito em que o paciente ele tem respondido à ação penal alternando entre prisão domiciliar e retorno à cadeia pública da comarca de Caraúbas, em face de diversas enfermidades que ele vem enfrentado ao longo do período da ação penal. E durante esse ínterim, agora no mês de abril, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente e, no momento seguinte, tivemos o parecer favorável do Ministério Público da comarca de Umarizal, sendo indeferido o pleito naquela comarca
pelas razões já contidas nos autos. E, ao mesmo tempo, foi concedida a prisão domiciliar ao acusado, ao paciente, em razão das sérias e recorrentes enfermidades que ele tem enfrentado. Gostaria de suscitar um ponto em que a douta procuradora de Justiça, ela trata em seu parecer, opinando no sentido do reconhecimento da perda subveniente do objeto da impetração, alegando também a situação de supressão de instância. O processo ele foi sentenciado, ele já houve recurso e ele está tramitando agora perante o juízo da comarca de Caraúbas em face da execução provisória de pena e do paciente cumprir a prisão domiciliar na cidade de Caraúbas. Porém, o objetivo, o fato, ele trata do pedido da revogação. A revogação que foi um pleito anterior, ainda no mês de abril, e que foi indeferida por aquele honroso juízo da comarca de Umarizal. Nesse pleito, que eu volto a trabalhar ele nesse presente habeas corpus, informo que a instrução foi concluída. Tem-se que também o acusado ele participou de todos os atos processuais, não apresentando mais nenhum risco à ordem pública, inclusive, excelências, no período, em todas as 3 oportunidades em que a prisão domiciliar ela foi revogada, foi determinado o retorno dele ao cárcere, em que pese a tornozeleira eletrônica, ele, nas 3 oportunidades, retornou imediatamente à cadeia pública de Caraúbas, espontaneamente, para cumprir a prisão preventiva. Analisando este feito, o Ministério Público, lá da comarca de origem, da cidade de Umarizal, ele traz essas mesmas questões que aqui estão sendo suscitadas em favor do apenado, no sentido da ausência de risco, no sentido da conclusão da instrução processual, no sentido de ter comparecido a todos os atos, no sentido de estar cumprindo prisão domiciliar durante todo esse período e não há nenhuma informação de qualquer descumprimento. Nesse sentido, o próprio Ministério Público ele traz um parecer, como já foi juntado aos autos, pela revogação da prisão preventiva. Então, no caso, não estamos tratando da prisão domiciliar dele. A prisão domiciliar dele, que ela está sendo determinada a cada 30 dias e está sendo renovada ou não, ela é um fato à parte. A defesa, nesse momento processual, ela está pugnando pela revogação do decreto preventivo, né, que, inclusive, conforme já bem afirmado aqui e reafirmado, vem com um parecer favorável do promotor de origem da comarca da cidade de Umarizal. Nesse sentido, vem requerer que estes ilustríssimos desembargadores eles conheçam do presente habeas corpus, concedendo a ordem e revogando o decreto preventivo de Nelson Fernandes de Araújo, termos em que pede deferimento. Obrigado, doutor Vivêncio. Doutor José Alves. Excelência, inicialmente, parabenizo o doutor Vivêncio pela exposição. Agora, o parecer do Ministério Público já foi posto, inclusive é de conhecimento do advogado, todos os desembargadores. Eu vou ler apenas a ementa, excelência. Ementa, constitucional e processual penal, superveniência de sentença penal condenatória, novo título prisional a alicerçar a segregação, remessa do processo para a vara de execução, mudança de competência para conhecer do pedido na primeira instância. Ademais, paciente que já se encontra em prisão domiciliar atualmente, aguardando decisão do juízo quanto à prorrogação da referida modalidade de prisão. Situação que inviabiliza o conhecimento do RIT quanto a este ponto, sob pena de supressão de instância. E a posição do Ministério Público, o parecer da 12ª Procuradoria de Justiça, é pelas perdas supervenientes de objeto nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal, RIT prejudicado. Essa posição do Ministério Público, excelência.
Doutor Zé Alves, inclusive, o voto que está disponível, aí é nesse sentido, acolhendo a preliminar suscitada pelo decreto do Ministério Público, mas eu me recordo de que tenho já trazido aqui na Câmara Criminal que, com a impetração e havendo o novo título, mesmo assim, invocando precedência do STJ, tenho já enfrentado a matéria nesse próprio HC e não reconhecido a perda do objeto. Nessas situações, eu pedi aqui para a assessoria só para me trazer esse levantamento, e aí eu vou suspender o julgamento aqui, deixando em mesa, para que até o final da sessão eu possa ser retomado. Perfeito assim, desembargador Amilcar, doutor Roberto Guedes? Aguardo, excelência. Também, senhor. Então vamos, na sequência, o 48, o apelo criminal número 10.03.32 de 55, ano 2020, apelante Aurélio da Silva Araújo, advogado Aurelian da Silva Araújo, apelado Ministério Público, e eu sou o relator, doutor Aurelian da Silva. Está na sala? Bom dia, excelência. Vossa Excelência, processo em mesa, Vossa Excelência tem até 15 minutos. O tempo está sendo aí marcado. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, obrigado. Excelentíssimo senhor presidente nessa casa, excelentíssimos desembargadores, a qual saúdo em nome de nosso presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em especial a saudação aos nossos desembargadores, excelentíssimo senhor procurador de Justiça, colegas advogados, serventuários. Excelência, o que traz a defesa a essa sustentação oral em sede de apelação, descrito no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. No caso, em espécie, o apelante foi condenado a uma pena de 2 anos de reclusão ao crime do artigo 14 da Lei 10.826/2003, em regime fechado. O apelante, excelência, foi denunciado em tese por ter infringido os artigos 33 da Lei 11.343/2006, cumulado com o artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. Em sede de audiência de instrução e julgamento, foi absolvido no delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas e o artigo 69 do Código Penal. Narra a denúncia, excelência, que no dia 31 de julho de 2020, por volta das 17 horas, o denunciado trafegava em um veículo Astra de cor preta, placa MZC 5972, em atitude suspeita. Foi abordado por policiais militares nas proximidades da rodoviária de Santa Cruz e realizaram um acompanhamento tático e logo deram voz de prisão na parada intermitente com o giraflex acionado. O acusado foi abordado pelos policiais militares e logo disse que dentro do carro existia uma arma de sua propriedade, pois adquiriu essa arma há cerca de 30 dias, comprada por R$ 3.500 a um desconhecido, nas proximidades da Feira do Gado, em Santa Cruz. A arma foi adquirida, excelência, para sua defesa pessoal, pois cerca de 40 dias antes do ocorrido, do fato, o denunciado sofreu um assalto na sua oficina de moto, onde se localiza na cidade de Santa Cruz, e levaram um aparelho celular do seu empregado e R$ 160 de um cliente que estava naquele momento na oficina da moto. Após isso, ele comprou essa arma para sua segurança pessoal e foi realmente abordado e encontrado com essa arma. Em audiência de instrução e julgamento, restou comprovado a inexistência do delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, por ausência de materialidade do delito de tráfico, sendo apenas o réu condenado ao crime de porte ilegal de arma, de uso permitido, de acordo com o artigo 14 da Lei de Droga, da Lei do armamento, desarmamento. Excelência, o juízo sentenciante condenou a uma pena de 2 anos de reclusão, em regime fechado, sob o fundamento de que o réu é reincidente.
Ora, excelência, esse defensor vem demonstrar perante esse tribunal o excesso ao regime aplicado ao réu, haja vista que, somando a pena que resta no juízo da execução, haja vista que o réu existe em um processo na execução onde cumpria o regime aberto e restava apenas 1 ano e 6 meses de pena para o término total de sua pena, vinha cumprindo regularmente a esse regime aberto, sem nenhuma violação, sem nenhuma falta perante o juiz de execução. Somando essa pena que resta de execução com os 2 anos ali aplicado nesse crime de porte ilegal de arma, restaria 3 anos e 6 meses na somatória. Conforme a adequação do regime aplicado, seria o regime aberto, devido ser menor de 4 anos. O fato do réu ser reincidente não leva, excelência, à obrigatoriedade da aplicação ao regime mais gravoso, sendo como referência o fechado. Vale ressaltar que o réu teve uma pena de 2 anos. Esses 2 anos cumpridos, excelência, no regime fechado, preventivamente ou provisoriamente, cumpriu 9 meses de pena, quase a metade da pena imposta pelo juízo sentenciante. Em sentença, o juiz sentenciante não descontou a pena imposta, deixando de detrair como de direito do réu e determinando o regime fechado. A 5ª Procuradoria de Justiça suscitou em preliminar do não conhecimento do apelo, por ser matéria incita ao juiz da execução quanto à detração. Porém, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, conhecendo pelo provimento, a fim de que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto. Haja vista não subsistir motivos para manter o réu em regime fechado. Todavia, o regime mais gravoso, sob a ótica do regime aberto, excelência, seria o regime semiaberto. Assim entende, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça quanto ao caso concreto. O que diz a súmula 69 do STJ? É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Vale ressaltar, excelência, que o réu, desde a fase inquisitorial até a fase de instrução processual, colaborou para toda instrução, não houve resistência à prisão, houve confissão, inclusive a confissão, não houve atenuantes, não foi considerada atenuante da confissão pelo juízo sentenciante. Por esse motivo, não existe segregação ao regime imposto pelo juiz sentenciante. O regime, nesse caso em tela, excelência, o regime fechado, determinado sentença, torna-se totalmente desproporcional à aplicação, no caso em tela, trazendo prejuízo ao réu de forma irreparável, cumprir uma pena preventivamente, excelência, durante toda a instrução processual, como pena antecipatória, e não ser descontada ao final o tempo ali cumprido da pena imposta em sentença, este defensor acredita que afrontaria o direito do réu, inclusive direito este, definido no artigo 42 do Código Penal. Já entende essa Corte, excelência, a possibilidade da realização do desconto do tempo que o réu esteve preso preventivamente, como não prejuízo do réu. Consoante ao que foi demonstrado por este defensor, excelência, este defensor requer que seja considerado o tempo cumprido preventivamente e realizada a detração como de direito, bem como que seja determinado de imediato a alteração do regime aplicado para o regime semiaberto. Inclusive, existe, como já mencionado anteriormente, opinando a 5ª Procuradoria pelo esse regime semiaberto,
e que seja determinada a transferência imediata do réu para o regime realmente adequado, que seria o regime semiaberto, como mais gravoso do que o aberto, considerando a pena aplicada, por ser medida de lídima justiça. É o que requer a defesa, vossas excelências. Obrigado, doutor Aureliano, parabéns pela sustentação oral. Meu voto está disponibilizado aí, eu vou... Excelência, Opa, pois não, doutor Zé Alves. Você tem a palavra. apenas para informar a posição da 5ª Procuradoria, já foi mencionada a saúde do doutor Aureliano, todos os presentes. Doutor Aureliano já mencionou a posição da 5ª Procuradoria, mas eu faço a ressalva da posição deste 4º Procurador de Justiça com relação à detração penal, que já é de conhecimento da Câmara Criminal. Eu entendo que é matéria de juízo de conhecimento. Entretanto, não costumo alterar os pareceres elaborados pelos meus colegas. Então, a posição é pelo não conhecimento dessa matéria, entendendo que é pelo juiz da execução, e com relação ao mérito, de fato, a pena aplicada é inferior a 4 anos, e a matéria pacífica, a posição do Ministério Público, que deve ser adequada ao regime para o regime semiaberto, sim, como foi pleiteado. Só isso, Anderson. Obrigado, doutor Zé Alves. Eu vou fazer uma pequena adequação aqui no voto, tão somente com relação à preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Eu estou aqui no voto que está disponível, dizendo que, por fundamentos diversos, eu estou acolhendo, mas, na verdade, eu tenho trabalhado essa matéria como sendo de mérito, não como matéria preliminar. Então, eu analiso no mérito recursal e, assim como disse o doutor José Alves, eu entendo que ela é uma matéria do juízo de conhecimento, não podendo ser analisado aqui na segunda instância, em razão de incorrermos em eventual aí, supressão de instância. E também não determinar para que seja feito pelo juízo de conhecimento, porque não mais se encontra o processo lá. Então, a rigor, a determinação é que para que seja analisado e, se for o caso, para fim de definição do regime inicial ou para fim de progressão, pelo juízo da execução. Então, esse é o meu voto, que eu faço aqui a adequação do que aí está disponível. E o que eu disse será adequado ao voto. E, no mais, o pleito de modificação do regime, eu estou votando em harmonia com o parecer ministerial, embora seja o apelante reincidente, não teve ele nenhuma circunstância judicial considerada desfavorável. E a pena aplicada ela é inferior a 4 anos. Então, eu estou modificando aqui para o regime semiaberto em harmonia com o parecer ministerial. Desembargador Amilcar Maia, que neste caso é o revisor, como vota Vossa Excelência. Presidente, eu não tenho qualquer observação ao voto de Vossa Excelência, acompanho integralmente. Doutor Roberto Guedes. Acompanhe, excelência. Você é julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, eu vou fazer as modificações no voto, certo? As que eu já registrei na sessão. Na sequência, o número 26 é o apelo criminal número 13.0038, dígito 17, o ano 2013, o apelante é o Ministério Público, o apelado Milton Moreira da Silva, o advogado é o próprio, e o relator é o juiz convocado, o doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto Guedes? Excelência, doutor Glauber. Pois não? Aqui é Rodrigo Cavalcante. Eu estou habilitado nos autos como advogado do senhor Milton e solicitei a sustentação oral. Em favor do... Estou tentando ligar a câmera aqui. Está dando algum erro. Só um instantinho, doutor Rodrigo. Ana Cláudia. Não constava o nome dele, desembargador. Mas eu fiz a solicitação via sistema do tribunal. Liguei para o gabinete do doutor Saraiva, liguei para a Câmara Criminal. O rapaz me informou que ia fazer a alteração. Só um minutinho, doutor Rodrigo. Tá.
Doutor Rodrigo, mas o apelo é do Ministério Público, não é isso, doutor Roberto Guedes? Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, Excelência. E o apelo do Ministério Público, eu vou só adiantar aqui, mas está sendo conhecido e desprovido. Eu acho que não tem nem interesse dessa Exatamente. população. Excelência, Pois não. Pois não, doutor Rodrigo. Já teve aqui o voto do desembargador Amilcar Desembargador Glauber. E o meu também acompanhando o relator. Pois não, doutor Zelso? E só esclarecer que a posição do Ministério Público é idêntica à posição do doutor Roberto Guedes. Isso, em harmonia. Harmonia. Exatamente, não provimento do recurso. Provimento do recurso. Não tem necessidade de sustentação oral. Não. Então, eu vou proclamar o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Negado provimento ao apelo criminal. Eu vou fazer o pregão novamente. Sustentação oral também no 47, é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor desembargador. Doutor Gerrison. O 47 é o apelo criminal número 10.0594, dígito 88, ano 2019. A origem, Vara Única da Comarca de Jardim de Piranhas, apelante apelado do Ministério Público, apelante apelado Washington Luiz de Oliveira, o advogado Dr. Marcos Vinícius Bezerra França. Doutor Zé Alves, nesse caso aqui nós temos o Ministério Público como apelante também. O Ministério Público tem interesse em fazer uso da defesa oral? Perfeito, só dar uma olhada aqui, porque não estava previsto, eu não tinha recebido com essa previsão de sustentação oral. Então, estou entrando aqui, me parece que inclusive é da minha procuradoria. 47. Excelência, a posição do Ministério Público aqui não vai alterar, não. Então, o doutor Gerson, ele pode fazer a sustentação e, posteriormente, eu me manifesto, Excelência, apenas sobre a manifestação dele. Não há necessidade... Mas nesse caso, como é um apelo criminal e para que não haja... seja suscitada eventual nulidade... Então, eu faço a manifestação. A manifestação do Ministério Público tem que anteceder Pronto, Excelência, não tem problema nenhum. Eu faço, inclusive, a leitura da ementa, porque o parecer é da minha procuradoria, inclusive, e qualquer esclarecimento eu faço. Então, é o seguinte, a ementa menciona apelações criminais, condenação pela prática de crime de tortura cometido contra menor de idade. Artigo 1º, inciso 2, combinado com o artigo 1º, 4º, inciso 2 da Lei 9455 de 1997. Preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita suscitada por este órgão ministerial. Então, eu estou suscitando essa matéria. A ausência de apreciação da tese de nulidade da oitiva do delegado de polícia como testemunha compromissada por ofensa ao princípio da paridade das armas, arguída pelo apelante Washington Luiz de Oliveira em alegações finais reiteradas em sede recursal. Nulidade que deve ser reconhecida. Então, a posição do Chacur é pela prejudicialidade dos apelos interpostos, pela análise preliminar da matéria. Doutor Guerres, antes de ouvi-lo, eu vou anunciar o meu voto, porque eu acredito que Vossa Excelência também não, a exemplo do anterior, não terá interesse em fazer a defesa oral. Eu estou acolhendo aqui a preliminar de nulidade, estou declarando a nulidade da sentença por vício citra petita, acolhendo que foi suscitada pela 4ª Procuradoria de Justiça, determinando que outra seja prolatada, observando os requisitos legais em cumprimento ao disposto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Eu acredito que, neste caso, Vossa Excelência não terá interesse em fazer a defesa oral. Não é isso? Correto, Excelência. Estamos satisfeitos. Só questionar, desembargador Amilcar ratifica o voto já registrado, doutor Guedes também. Então, desembargador só um instantinho, doutor. Proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Pois não, doutor Rodrigo? Doutor Glauber, não sei se nem está no meu julgamento ainda, porque... O processo que Vossa Excelência está habilitado, Vossa Excelência é advogado do apelado. Do apelado, isso. Pois é, já foi julgado e foi negado provimento ao recurso do Ministério Público, doutor Rodrigo. Certo, Vossa Excelência, mas é porque na sustentação oral eu ia suscitar uma questão de ordem para a questão revisão da dosimetria de ofício pelo tribunal.
porque na dosimetria da pena, não sei se Vossa Excelência olhou, foi aumentado 3 meses da pena mínima em razão de suposta culpabilidade do réu. E eu sei que não houve apelação dele, mas a minha tese era de que poderia haver a possibilidade de análise, na sustentação oral, da análise dessa dosimetria errada. Não, Porque tudo bem. Então, embora tenha proclamado o resultado e no momento em que Vossa Excelência, em que estava fazendo essa proclamação, Vossa Excelência estava sem o som. Tem um problema na internet. Exatamente. E aí, com essa informação, eu imagino que o Ministério Público... Embaixador, qual da pauta? Qual o número? É o 20... Deixa eu ver aqui. 26, doutor Roberto Guedes. É o nosso? Primeira excelência, é o seguinte, o advogado, ele queria dizer o seguinte, o advogado atravessou uma petição pedindo que fosse habilitado para ostentação oral. O gabinete informou que ele tem que fazer a habilitação no sistema, no programa. Eu fiz, excelência, eu fiz. Eu fiz então... pelo sistema também. Eu fiz pelo protocolo do sistema. Eu tanto juntei minha procuração, dizendo que tinha interesse em fazer a ostentação, eu fiz o pedido pelo sistema, desde... Doutor Rodrigo, só um instantinho, deixa eu só questionar o doutor José Alves. Eu fico aqui com um seguinte problema. O resultado do julgamento, ele foi proclamado. Eu tenho aqui, e aí diante do problema que aconteceu, no momento em que estava fazendo essa proclamação e Vossa Excelência estava sem o som e a imagem, foi percebido aqui, se eu posso retomar o julgamento, ou se Vossa Excelência teria que fazer uso dos embargos de declaração. E aí eu vou me socorrer aqui dos pares, e também do representante do Ministério Público, eu não sei se seria... Vossa Excelência pediu a manifestação do Ministério Pois Público. não, doutor Zé Alves. Excelência, essa matéria, ela não foi apreciada pelo Ministério Público em segundo grau. Doutor Zé, mas a questão antecedente, só para a gente saber se a gente retoma o julgamento ou não. Porque o resultado foi proclamado, é isso que eu estou... Sim. E aí o advogado... Eu estou apenas argumentando, desembargador Glauber, o seguinte, que o Ministério Público não apreciou a matéria porque ela não foi objeto de recurso. O doutor Rodrigues está mencionando que na sustentação oral ele faria isso de ofício, né? Então ele faria isso independente do objeto do recurso. Da parte do Ministério Público, Excelência, não tenho nenhum problema com relação a reapreciar a matéria. É claro que a proclamação, nós todos sabemos que a proclamação do resultado, ela encerra o julgamento. Agora, nós tivemos um problema de comunicação, nós estamos fazendo isso por videoconferência, diferente de uma sessão presencial. Então, da parte do Ministério Público, de forma alguma, criou obstáculo, até porque, eu já mencionei isso aqui na sessão anterior, nós temos a questão das revisões criminais que estão vindo com essas matérias de dosimetria, de revisão de dosimetria. Então, não faço, da minha parte, nenhum obstáculo com relação à apreciação da matéria, Santos. Obrigado, doutor Zé Alves. Desembargador Amilcar e doutor Roberto Guedes. Desembargador Amilcar. Presidente, se ele poderia entrar com um embargo de declaração, na situação que não traria nenhum prejuízo ali dentro e, inclusive, permitiria que o relator examinasse realmente melhor se já não, essa parte não fez, não há nenhum prejuízo. E também nada impede que possa ser analisado agora. Agora, assim, de matéria de organização processual, a matéria pode ser suscitada via embargo de declaração, sem problema nenhum. Não foi dado causa pelo judiciário, porque, infelizmente, problema no sistema do nobre advogado, ele, no momento que o processo foi chamado, ele não estava conectado. Então... Eu estava, Excelência, eu estava falando, Excelência. Só um instantinho, doutor Rodrigo. Não estava aparecendo o som, doutor Rodrigo. Não estava aparecendo o som de Vossa Excelência, a imagem estava desligada. Aí, desse jeito, a gente vai ficar no bate e rebate, o senhor disse que estava aparecendo, mas, na realidade, aqui que estava, o senhor apareceu. Eu estou lhe vendo agora, depois o senhor habilitou a câmera. Então, porque eu tive que fazer pelo celular. Doutor Rodrigo, só um instante. Por favor. Desembargador Amilcar está com a palavra. E aí, não, eu só disse a minha opinião disso aí o que faz a situação, quer dizer... o resultado seria o mesmo. E ponderar
boa a ponderação do desembargador Amilcar, de fato preocupa, porque a proclamação do resultado é o último momento processual. Então, depois dele, somente motivado por recursos. Reconheço, doutor Rodrigo, que teve essa falha e certamente isso será observado aí no momento em que Vossa Excelência trouxer. Mas o nobre advogado está dizendo que está aí no celular, então o tribunal não pode ser, numa falha do sistema, o tribunal, inclusive, começou a sessão mais tarde para corrigir a falha do sistema. Perfeito. Mas cabe a cada um fazer a sua parte. Então, Excelência, doutor Glauber, só para justificar também, porque está parecendo que foi um erro meu, Excelência. Doutor Rodrigo, está justificado. Foi um erro meu, doutor Rodrigo, por favor, para a gente não ficar... polêmica, o resultado está proclamado. Fazer aquela coisa no detalhe, a gente sabe que de ofício pode sim a Câmara acolher a questão da prescrição, mas acontece da dosimetria, mas acontece que foi proclamado o resultado, certo? Então, acho que o caminho correto é o embarque de declaração. Não que nos embarques de declaração a gente vai analisar essa matéria, sem problema nenhum. Mas, com relação a isso, eu entendo que hoje houve a proclamação do resultado e o meu encaminhamento é no sentido de que não tem que ser... Não, já está resolvido. Doutor Rodrigo, peço a compreensão de Vossa Excelência e doutor Glauber, tudo bem, tudo bem, sem problema, mas eu preciso também prestar conta ao meu cliente. Eu estava presente no momento, quando foi chamado o processo, eu falei, me manifestei, Vossa Excelência me ouviu e viu que houve uma queda de internet, que isso acontece. Então, não foi uma desídia minha, de jeito nenhum, nenhum desrespeito com a turma. Ninguém está dizendo que foi uma desídia. Eu sei, Excelência, mas eu tentei acessar o vídeo na hora, travou, deu um problema. Quando caiu, quando voltou, Vossa Excelência já tinha programado. Acredito que, de bom senso, poderiam ter aguardado um pouco. Mas não fizeram, proclamaram, e agora eu vou ter que me explicar, meu cliente, né? Infelizmente, vou ter que entrar com recurso, coisa que a gente poderia ter resolvido. Nada, Excelência. Na sequência... Excelência. Pela ordem, desembargador Glauber, Vivênio. Pois não, doutor Vivênio. Só uma dúvida a respeito do habeas corpus 105. Certo. Se ele retornará ainda hoje. Sessão, ainda nessa sessão. Ainda não já está aí, não? Não, ainda não. Obrigado. No momento oportuno eu farei o chamamento. Eu retomo aqui o pregão do 92, que é o habeas corpus com liminar número 80.0067, dígito 65, ano 2021, impetrantes, doutor Manuel Fernandes Braga, doutora Graziele Miranda Souto e doutora Ayane Régia Ferreira, paciente Francisco Eliomar de Araújo Silva, autoridade coatora, juiz de direito do primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Natal. Eu sou o relator e questiono aqui da presença do doutor Manuel Fernandes Braga. Não está presente, Ana Cláudia? Não justificou? Não. Então, julgamento virtual, eu vou dizer somente o resultado aqui, 92. A ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. E aí nós temos duas preferências. O número 28, doutor Roberto Guedes, é o embargo de declaração em apelação criminal número 10.0358, dígito 44, ano 2019, embargante ACL, o advogado doutor Flaviano da Gama Fernandes, está presente aí na sessão, embargado é o Ministério Público, e o relator, Vossa Excelência, doutor Roberto Guedes, está em mesa. Não tem sustentação oral, é só o pedido de preferência. Se Vossa Excelência puder... Emenda processual penal, embargo de declaração em apelação criminal. Estupro de vulnerável e continuidade delitiva. Artigo 217-A, acumulado 71 do Código Penal. A ausência de quaisquer das peças do artigo 619 do Código de Processo Penal. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Precedente desta Corte, conhecimento e rejeição. Assim que encaminha o voto, Excelência. Perfeito. Eu recebi em gabinete não, por videoconferência, doutor Flaviano Gama. Excelência, pela ordem. Só um instantinho, doutor. Doutor Flaviano Gama, e disse ele que essa matéria era detração penal e que não havia sido enfrentada
no apelo. Na verdade, como diz o doutor Roberto Guedes, essa questão a Câmara Criminal já decidiu que, não tendo o juízo de conhecimento, repetindo aqui, até repetitivo, mas o juízo de conhecimento analisado, não tendo tido os embargos de declaração oportunamente, chegando aqui no apelo criminal, o que temos determinado, embora reconhecida a competência inicial do juízo de conhecimento, o processo deve, para os fins pretendidos, ser analisado no juízo de execução. O doutor Flaviano, eu até adiantei para ele, ele argumentou que isso iria trazer prejuízos à parte, por conta da demora, a prestação jurisdicional deveria ser efetuada de imediato. Esse é um entendimento firmado aqui na Câmara Criminal e, por esta razão, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Amilcar Maia. Sem divergência, excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Flaviano. Doutor Vivêncio, quem foi que apareceu aí? Pois não, doutor. Flaviano, pois não. Excelência, entrei em contato agora com o doutor Manuel Fernandes Braga. Ele pediu para tirar em pauta, por gentileza, que ele está com um filho dele doente. O processo já foi julgado, doutor Aurelino. Ok, obrigado. Também com pedido de preferência, o terceiro, agravo em execução criminal número 804764, dígito 32, ano 2021, origem, juiz de execuções penais de Caicó, agravante Edson Pereira de Castro, advogado doutor Darlielson Carlos Bezerra dos Santos, agravado do Ministério Público, doutor Roberto Guedes é o relator. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Roberto. É o terceiro. Então, agravo de execução, emenda que resolve, emenda processual penal, agravo de execução, regime semiaberto harmonizado, regressão decorrente de inobservância aos limites contingenciais do monitoramento eletrônico, faltas graves, ausência de dolo em violar as condições impostas e afrontar o poder punitivo estatal, circunstâncias concretas demonstradas no intento de ressocializador, observância dos princípios proporcionalidade e individualização da pena, inciso reformado, precedente, conhecimento e provimento. Estou dando provimento ao agravo de execução, excelência, para voltar ao regime semiaberto. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Amilcar, ratifica o voto. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro, com preferência ou sustentação oral, tem aquele que vamos aqui retomar o julgamento, é o número 105, é o HC 805128, dígito 04, ano 2021, doutor Vivêncio é o impetrante, e eu vou suspender o julgamento e me comprometer de trazer, na sessão seguinte, o processo em mesa para analisar a decisão que manteve a preventiva na sentença condenatória. Isso porque tem uma decisão recente agora aqui do STJ, e eu me recordo aqui na Câmara Criminal já o fizemos também, recurso ordinário em habeas corpus número 11.5283, origem Minas Gerais, relatora foi a ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgado em agosto de 2020, e que disse Sua Excelência que, abro aspas, a superveniência de sentença penal condenatória na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade, com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus, dirigidos contra a decisão antecedente de constrição cautelar. E faz referência a precedentes, e esse é o caso dos autos. Aqui, eu peguei aqui a sentença, e o que disse Sua Excelência na decisão, na sentença condenatória e na parte que ratifica a prisão preventiva, que, abro aspas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 387 do CPP, mantém uma prisão preventiva anteriormente decretada do réu Nelson Fernandes de Araújo, tendo em vista os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, continuam presentes, já que a custódia deste réu é necessária à manutenção da ordem pública. Ou seja, não agregou novos fundamentos, então, nos termos desses precedentes, eu vou
suspender o julgamento, me comprometendo de trazer na sessão seguinte com a análise aí do novo decreto da prisão preventiva. Certo? Pela ordem, por favor, poderia informar só o número desse julgado do STJ? É o recurso ordinário em habeas corpus, número 11.5283, da 6ª turma, ministra Lauri Tavares. Obrigado, Excelência. Proclamar o resultado após o voto do relator, após a sustentação oral. O relator disse suspender o julgamento, comprometendo-se a trazer em mesa na sessão seguinte, com um voto complementar a respeito do novo decreto preventivo. Certo? Doutor Roberto Guedes, desembargador Amilcar. Ok. Excelência. Agora não tem nenhum outro com sustentação oral nem preferência, não é isso, Ana Cláudia? Tem não, desembargador. Então vamos, julgamento virtual, deixa eu só, se você puder espelhar aí, Ana Cláudia, a relação. Vou iniciar pelo gabinete mais antigo do desembargador Saraiva, doutor Roberto Guedes. Doutor Roberto Guedes, algum destaque nos processos? Sim, não, desculpe, doutor Roberto, só informar, Ana Cláudia, e a todos, não mesa os processos 50, que é o apelo criminal número 10, 1950, de 94, ano 2017, não mesa o 29, que é o apelo criminal número 10, 0286, de 49, ano 2013, também não mesa, e o 115, que é o habeas corpus número 809615, de 51, ano 2020, também não mesa. Então, esses 3 processos não mesa. Doutor Roberto Guedes, na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque, algum processo que demande parecer do Ministério Público? Não, Excelência, nenhum destaque e nenhum processo que necessite do parecer oral do Ministério Público. Eu não tenho também nenhuma observação a fazer. Desembargador Amilcar. Também nenhum, Excelência. Acompanho em todos, lembrando que o 29 não mesa. E doutor José Alves, o Ministério Público tem alguma observação a ser feita nos processos da relatoria do doutor Roberto Guedes? Não, Excelência. Desembargador Amilcar Maia, na relatoria de Vossa Excelência, algum processo que demande destaque? Nenhum, Excelência. Parecer. Doutor Zé Alves, algum destaque, algum dos processos da relatoria do desembargador Amilcar? Não, Excelência. Nenhum. Eu também não tenho nenhum. Doutor Roberto Guedes, algum destaque? Nenhum, Excelência. Então, proclamo o resultado todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, eu tenho uma opinião do Ministério Público no 45, doutor Zé Alves, uma prescrição que está sendo aí reconhecida, 45, foi passado para Vossa Excelência já, não é isso? Foi, Excelência. Qual é a opinião do Ministério Público? É a 367, né? 367, final 367. É a única apelação. Vossa Excelência também tem 2 habeas corpus, né? Isso. Excelência, eu analisei essa matéria hoje pela manhã e, infelizmente, é isso mesmo que Vossa Excelência fez. A prescrição é analisada individualmente para cada crime, há uma continuidade delitiva, mas não pode ser considerada, porque é a questão do aumento da pena, que aí sim ultrapassaria os 4 anos, que a pena foi inferior a 4 anos, e a prescrição se dá em, no máximo, questão no caso aqui, de 8 anos, passa 8 anos e 9 meses, ou 7 meses, é isso mesmo, que Vossa Excelência mencionou. Houve uma nulidade de sentença, e o processo, ele teve que voltar para a primeira instância, e de 2008 para 2017, e realmente está prescrito. Então, eu estou concordando com a preliminar que Vossa Excelência suscita, embora, se tratando de órgão do Ministério Público, muita tristeza, levando em consideração
a quantidade de crimes imputados, embora em continuidade delictiva, ao acusado. Esse processo inicialmente tramitou no Tribunal de Justiça, voltou para a primeira instância, houve sentença, houve anulação, voltou para o Tribunal de Justiça, e agora nós temos essa apreciação. Então, eu concordo com Vossa Excelência, embora não deixe de externar a minha decepção, tristeza, com o fato desse processo se estender tanto e atingir a prescrição. Mas eu concordo integralmente com a posição adotada por Vossa Excelência pela preliminar suscitada. E eu assino, ratifico todas as palavras de Vossa Excelência e, em harmonia com o parecer oral do representante do Ministério Público, eu declaro extinta a punibilidade em razão da configuração da prescrição retroativa. Desembargador Amilcar Maia, ratifica o voto. Acompanhe, Excelência. Doutor Roberto Guedes. Bem, Excelência. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem dois outros, doutor Zé Alves. O 97 em razão de ser utilizado na adequação da via eleita, por ser o HC utilizado como sucedâneo recursal, e o 114 é uma tese absolutória de desclassificação que também não está sendo conhecida. Então, os dois aí, se Vossa Excelência puder opinar já. Excelência, eu já analisei todos os dois processos e concordo integralmente com a posição de Vossa Excelência, pelo acolhimento das preliminares nos dois casos. Né? Perfeito. Do desembargador Amilcar, doutor Roberto Guedes, ratificam os votos? Ratifico os votos, Excelência. Então, neste caso, eu proclamo resultados, processos em relatoria, à exceção daquele que foi retirado de mesa e do outro que teve o julgamento suspenso, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum processo físico, podemos encerrar a sessão, não é isso? Algum processo aí em mesa que independa de pauta, que não tenha sido apregoado, desembargador Amilcar, doutor Roberto Guedes? Nenhum, Excelência. Não. Alguma observação, doutor Zé Alves? Pagador Glauber, só saber a próxima sessão. Continua na quinta-feira, às 8h30. A próxima sessão, desembargador Amilcar Maia, quinta-feira, 8h30? Sem problema, já está na minha agenda. Quinta-feira, 8h30, doutor Zé Alves. E lembrando, mais uma vez, ratificar aqui o pedido de desculpas pelo atraso, que não temos causa, mas que, infelizmente, é uma realidade aí nessa convivência que temos feito aí com a tecnologia, né, com as inovações tecnológicas. Mas só aproveitando, doutor Zé Alves falou aí nessa questão da data das sessões, desembargador Amilcar, a convocação está até a próxima semana, não é isso, desembargador Amilcar? A princípio, até a próxima semana. Permanece a minha convocação até a próxima semana. Porque eu estava imaginando, nós vamos deixar na próxima semana, porque aí em junho a gente retoma para as terças-feiras. Porque a previsão inicial do retorno do desembargador Gilson, eu estava até confirmando isso agora antes da sessão, seria para o dia 31. Certo. Mas, em virtude do problema, eu não sei se ele vai pedir alguma prorrogação desse afastamento, alguma coisa, mas a princípio, no dia 31, ele estará retornando. Perfeito. Doutor Roberto Guedes vai estar até quando, doutor Roberto? Até sexta-feira, dia 28. Então, a próxima sessão está presente. Estou presente. Na próxima quinta, dia 27. Quinta. Glauber, eu confirmei aqui com a assessoria, essa próxima semana nós teremos sessão da Câmara em sistema por videoconferência. Então, a do dia 1º, pela alternância, seria sessão virtual. Então, poderíamos, a princípio, fazer essa sessão do dia 1º. Agora, essa sessão do dia... A sessão do dia 1º, em tese, já seria desembargador Gilson. Tranquilo. Mas não sendo, Vossa Excelência... Poderei participar. Perfeito. Então, Ana Cláudia, fica para dia 1º, às 8h30. Pela palavra, Excelências. Eu sou Raoni, advogado. Gostaria de tirar só uma dúvida. Tem um cliente meu que foi provido Doutor Raoni,
o recurso dele. Eu queria saber só a questão do cumprimento, se Vossa Excelência podia dar uma doutor informação. Raoni, essas informações, aí, doutora Ana Cláudia, ela passa para o senhor, logo na sequência. Agradeço. Tá bom? Me Um perdoe abraço. a intervenção. Não, de forma alguma. Agora sim, vamos encerrar. Às 10 horas e 14 minutos, declaro encerrada a presente sessão.